Olá, sejam bem-vindos a mais um Coluna do Rei. Olá, monarquistas! Antes de responder suas perguntas, nós temos uma notícia importante do mundo monárquico nessa semana. Nessa terça-feira, Sua Majestade Real, o Rei Filipe VI da Espanha, dissolveu a Câmara dos Deputados e convocou novas eleições para o próximo mês de junho, após a Câmara ter votado no mesmo dia para eleger um novo primeiro-ministro e ninguém ter conseguido a maioria. E sendo assim, o rei se utilizou de seus poderes constitucionais para dissolver a Câmara e convocar as novas eleições. Foi a primeira vez na história da Espanha que uma legislatura foi dissolvida pelo rei e não pelo próprio parlamento. Nesses últimos 2 meses, o rei da Espanha ele veio se reunindo com os diversos partidos e líderes dos partidos para ver qual seria o melhor governo de coalizão, quais partidos formariam o melhor governo, quem integraria esse governo. E como não conseguiram chegar a um acordo até esse dia da eleição, como foi visto, ninguém conseguiu a maioria e foi necessário convocar novas eleições para ver se algum partido dessa vez consegue maioria ou consegue chegar mais perto de uma coalizão. O rei inclusive se reuniu com partidos de extrema esquerda, como o Podemos, do Pablo Iglesias, que é um republicano declarado. Então isso mostra como que na monarquia o rei ele realmente está mais interessado no interesse do país do que, por exemplo, no interesse de ajudar o seu próprio partido, como seria o interesse do presidente. Mas isso mostra como que na monarquia, pelo fato do rei ser apartidário, é muito mais fácil de você realmente querer unir, a monarquia ser um fator de união no governo, não um fator de divisão na política, como é muitas vezes na república. Se fosse um presidente, muito provavelmente ele está querendo favorecer o seu partido e não o realmente prezar pelo bem do país, que é formar um governo estável. Então tá aí mais uma superioridade da monarquia. Agora vamos às suas perguntas. A nossa primeira pergunta vem do Renato Fernandes. Ele perguntou: Caro João, gostaria de saber se existe algum movimento monarquista na Suíça e em Israel. E se você acha vantajoso o regime monárquico nesses países? Olha, Renato, a Suíça não tem um movimento monarquista, mas Israel tem mais ou menos um movimento. A Suíça não tem porque a Suíça nunca foi uma monarquia independente. Ela já fez parte de outros reinos que dominaram a Suíça, mas não teve uma monarquia própria suíça. A Suíça foi uma confederação dos nobres, dos feudos que formavam ali a região da Suíça. Então não, a Suíça não tem movimento monarquista, lá nunca foi uma monarquia, apesar de ter nobreza, ter senhores feudais, mas nunca foi uma monarquia. No caso de Israel, há um movimento monarquista de alguns judeus mais ortodoxos que visam restaurar a monarquia da casa de Davi. Tem inclusive um rabino chamado Yosef Dayan, que ele aparentemente é o descendente mais próximo do rei Davi, então ele seria o mais provável pretendente ao trono. Então alguns judeus mais ortodoxos têm essa ideia de, por exemplo, também convocar um novo sinédrio com juízo, intérprete da lei judaica, para ver como seria organizada essa nova monarquia, como se poderia ter uma restauração das leis judaicas, uma monarquia judaica própria em Israel. Então sim, Israel tem mais ou menos aí um movimento monarquista, não é muito ativo, mas sim, tem uma proposta de monarquia para Israel, mas a Suíça não tem. Então, por isso que eu acho que na Suíça não seria uma boa ideia ter uma monarquia lá, porque eles não têm essa tradição que tiveram. E também que na Suíça talvez o que ele faça seja perfeito. E em Israel, realmente também não tenho uma opinião sobre Israel, se lá a monarquia seria boa ou não. Eu acho que por enquanto a república está indo bem lá. Mas talvez uma monarquia funcione lá. O único problema seria como que, por exemplo, os palestinos, os muçulmanos na região veriam essa questão de uma monarquia judaica restaurada sob a casa de Davi em Israel. Talvez eles não vejam essa monarquia com muito bons olhos. Na verdade, Israel já foi, não Israel, mas aquela região da Palestina já foi uma monarquia. Teve o reino cristão de Jerusalém, quando os cristãos conseguiram reconquistar aquela área por um breve período de tempo.
depois das cruzadas. Então já houve uma monarquia lá, mas uma monarquia cristã e não uma monarquia judaica própria. Pois bem, pessoal, esse foi mais um Coluna do Rei. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem, por favor, compartilhe esse vídeo para que ele atinja o maior número de pessoas possíveis e conscientize as pessoas sobre a monarquia. Se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. Faça qualquer pergunta nos comentários que eu verei se a pergunta é relevante ou se realmente dá para responder essa pergunta. Se eu já não respondi, eu vou colocar o link na sua pergunta. Por favor, também curtam as páginas, compartilhem o Coluna do Rei no Facebook. A página Movimento pela Restauração da Monarquia no Brasil é uma página muito boa. Também tem o canal deles, a TV Imperial, que eu recomendo completamente. Por favor, também curtam a página do Coluna do Rei no Facebook, de vez em quando postam avisos lá. E é isso. Muito obrigado e até semana que vem. E obrigado também a quem fez as novas introduções e finais do canal. Eu sempre agradeço a pessoa.